Olá, pessoal. É um prazer poder, mesmo remotamente, estar aqui falando com vocês. Então, antes de dar início à palestra, eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite que me foi feito pela organização para participar do evento. E espero que as informações aqui trazidas sejam úteis, né, para o fortalecimento e desenvolvimento da meliponicultura, que é o que todos desejam, né? Bom, a temática que me foi colocada é a questão das boas práticas, né? Tanto na extração como no beneficiamento do mel das abelhas sem ferrão. É uma temática não tão inserida dentro do contexto da meliponicultura e que é de suma importância para que a gente realmente tenha uma visão de cadeia produtiva, de inserção num mercado muito competitivo, né, que é o mercado dos alimentos naturais. Então é fundamental que os meliponicultores passem a incorporar, né, nas suas práticas esses conceitos tão importantes para a segurança do produto e da própria manutenção da qualidade, como vocês vão ver durante a apresentação. Então, acho que antes de a gente entrar, propriamente dito, na questão das boas práticas, é importante que a gente faça algumas considerações, né? Então, é isso que eu vou tentar fazer agora nessa introdução da apresentação. É importante que a gente entenda que o contexto da meliponicultura ele não está isolado, né? Nós fazemos parte de um contexto e enquanto cadeia produtiva, enquanto atividade produtiva, é fundamental que todos entendam o contexto existente hoje no mundo, né? O Brasil é um país que tem destaque nesse cenário de produção agrícola, né? No mundo todo. Então a gente tem uma situação de que o mundo cada vez mais, as pessoas, a sociedade como um todo, demandam por produtos seguros, produtos saudáveis e também uma tendência muito grande pelo consumo dos produtos naturais. Então, se a gente for levar em consideração todo esse arcabouço aí, a gente tem uma agropecuária, uma agricultura, né, que é chamada, é exigida, né, que tenha práticas seguras e sustentáveis de produção, né, cada vez mais. Não se admite produzir sem a preservação ambiental, né, principalmente nos países desenvolvidos. Então, a gente saiu de uma situação de sistemas de produção convencionais, aqueles que normalmente só se preocupavam com a questão da produção, do foco de sua atividade, né, quer seja de grãos, quer seja de frutas, quer seja de verduras, de leite, de carne, enfim, para situações de sistemas de produção que passam a ter considerações em relações aos protocolos de boas práticas, né? E dentro desse contexto, a gente chama de ter uma estrutura de avaliação da conformidade, ou seja, eu tenho que demonstrar, né, para o público, para o consumidor, para os órgãos fiscalizadores, que eu estou realmente agindo e atuando de forma segura e sustentável, né, no contexto da produção de alimentos. E as boas práticas são uma ferramenta fundamental para isso, tá? Então a gente pode chamar aqui de boas práticas agropecuárias, porque a gente está colocando o contexto da agropecuária nesse sentido. Mas o que são realmente essas boas práticas, né? O que elas trazem, né, de diferente? Bom, as boas práticas podem ser consideradas como um conjunto de princípios, de normas, de técnicas, que uma vez aplicadas, têm a finalidade, têm o objetivo de promover a segurança desses produtos, né? E aí a segurança a gente observa tanto na questão da inocuidade, ou seja, eu vou consumir esse produto, mas não vou ter nenhum risco à minha saúde,
como também na questão da qualidade, na manutenção dessa qualidade, de oferecer um produto com qualidade superior para o consumidor, né? Mas ela também leva em consideração os aspectos do processo produtivo como um todo, né? Não apenas do produto em si, né? Mas então a questão dos procedimentos que vão ser executados no ambiente que vai ser produzido esse alimento, quais são as características desse processo produtivo, né? Então, se coloca a necessidade de que eles sejam ambientalmente corretos, ou seja, que não causem danos ao meio ambiente, aos recursos naturais, né? Que eles sejam socialmente justos nas relações de todos os envolvidos nesse processo e que, obviamente, sejam economicamente viáveis, né? Mas então a gente poderia resumir isso, que eu tenho que olhar o todo, eu tenho que considerar o todo, eu não posso ficar preso ou focado apenas num aspecto desse processo produtivo, por exemplo, da rentabilidade. Eu foco na questão da rentabilidade, mas esqueço das outras situações que estão envolvidas, né? Então eu tenho que levar em consideração a integração da minha atividade com o meio. E a meliponicultura é uma das atividades que tem por natureza, essa questão da consideração do meio. A gente não consegue praticar a meliponicultura sem a gente estar envolvendo todo o entorno, né, da criação das abelhas, tá? E uma outra frase que poderia ficar como uma chamada é que a gente tem que procurar realmente, sim, fazer as coisas bem, mesmo que seja numa pequena escala, independente da escala de produção, mas eu tenho que me empenhar a ter cuidado em todas as minhas ações, né? Então fazer as coisas bem e depois dar garantia delas, né? Eu tenho que conseguir comprovar que eu realmente estou empenhado em fazer todas essas, cumprir ou executar essas etapas bem, né? Então a gente tem, se a gente considerar a meliponicultura como uma atividade produtiva que visa obter, né, a partir do serviço natural que as abelhas promovem, né, a disponibilidade de produtos especiais, né, produtos muito especiais da nossa biodiversidade, eu assumo um compromisso também com o consumidor, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, essa noção, né, de que se eu for criar as abelhas sem ferrão para a produção de algum produto, que por sua vez vai ser consumido, né, eu tenho que ter essa responsabilidade, né, de colocar esse produto da melhor maneira possível, atendendo todos os requisitos, né, de segurança alimentar. Então, eu vou querer colocar o produto da melhor qualidade possível. Então, aqui eu deixei até 2 imagens, né, simbolizando isso, porque não basta ser natural, não basta a gente trazer essa atribuição ao mel, por exemplo, que é o nosso foco da palestra, né, como sendo um produto natural, se eu não prezar pela qualidade em todas as etapas desse processo, né. Então, eu deixei 2 imagens que tentam simbolizar a diferença de que a gente pode ter de produto ao final desse processo. Então, a gente visa a qualidade, a gente visa principalmente a manutenção de uma qualidade original, né, de que as abelhas, imaginando-se que elas estão sendo criadas em um ambiente limpo, sem contaminações, né, que esse produto tem uma qualidade intrínseca a ele, mas eu vou ter que demonstrar isso. Então, eu vou ter, a partir dessa qualidade, eu tenho uma capacidade de atender todas essas normativas ligadas à produção e comercialização de produtos naturais. No nosso caso, todos os produtos das abelhas são considerados produtos de origem animal e são regidos, né, pelo Ministério da Agricultura. Essa qualidade também vai me permitir ter acesso a mercados, né, porque eu vou realmente ter condição de acessar mercados e também de ter agregação de valor, né. Já é um produto que tem uma agregação de valor
bastante grande, mas a gente tem que prezar pela qualidade. Bom, antes de eu entrar propriamente dita na questão das boas práticas, né, de extração, de beneficiamento, é importante, eu não vou entrar, obviamente, nesse contexto, mas que vocês entendam que tudo começa desde da escolha do local de criação, desde todos os aspectos que eu vou ter que levar em consideração na criação das abelhas sem ferrão, visando a produção de mel, de própolis, de pólen que venha a ser, né? Então aqui eu só destaquei alguns itens, né? A questão da instalação, do local, das estruturas de criação, dos tipos de colmeias, né? Ou caixas racionais que eu vou utilizar. Isso interfere diretamente na questão da qualidade do produto. A questão do cuidado que eu vou ter com todos os utensílios, né? Que eu vou utilizar para fazer o manejo dessas abelhas e depois para fazer a extração e manipulação desses produtos, né? Ou seja, um rol de todas as práticas de manejo que vão estar realmente influenciando na manutenção dessa qualidade, tá? Mas aqui vamos focar na questão da coleta ou da extração do mel, que é o tema, né, específico da palestra, né? Então, quando a gente vê essas imagens de mel em potes, né, de cera, essa é a imagem que a gente tem como sendo a imagem que traduz toda essa qualidade, toda essas características especiais dos méis das abelhas sem ferrão, tá? E quando eu decidi por retirar esse mel da colônia, eu tenho que ter cuidado com diversos aspectos, né? E que muitas vezes não estão sendo considerados, né? No contexto mais geral da atividade. Então aqui eu deixei algumas chamadas para que a gente possa discorrer sobre cada item desse, né? Bom, o local, obviamente, né? Então, assim, eu tenho que ter escolhido um local apropriado para essa criação, não posso estar criando as abelhas em locais próximos a possíveis fontes de contaminação ou mesmo em áreas próximas, em áreas de cultivo onde exista, né, a aplicação intensiva e muitas vezes indiscriminada de agrotóxicos. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no contexto da criação de abelhas, né, no Brasil. Então eu tenho que levar em consideração as condições adequadas desse local, as condições climáticas. Então eu tenho que escolher dias em que eu vou fazer a retirada desse mel que não tenham condições climáticas adversas. E o que seria isso? Quer dizer, eu não posso pensar em coletar mel de abelha sem ferrão em dias com alta umidade relativa, em dias com garoa, com chuva, porque isso vai afetar diretamente a característica original desse produto, tá? Eu vou ter que tomar um cuidado bastante grande com todos os utensílios e equipamentos que vão entrar em contato direto com o mel. Eu tenho que entender isso, né? O mel ali foi produzido pelas abelhas com todo cuidado, está armazenado sob todos os cuidados e no momento da decisão em que eu vou tirar esse mel e que começam os riscos de contaminação desse produto. Então eu vou ter que ter um tratamento prévio, né, de todos os utensílios e equipamentos que vão entrar em contato direto ou mesmo indireto com o mel, né? Um outro aspecto fundamental são os próprios manipuladores, os próprios meliponicultores, que têm que passar a entender que a sua condição, né, física, corporal, de saúde, ela pode se influenciar negativamente na característica original do mel. Então eu vou ter que ter cuidados com a minha higiene pessoal, né, com as minhas vestimentas, né? E depois eu vou passar aqui algumas imagens que vão tentar simbolizar melhor isso que eu estou dizendo. Mas se eu pudesse resumir, a gente tem que entender que a coleta do mel,
ela é um momento muito especial, né, da criação das abelhas. Quer dizer, eu tive todos os cuidados, eu mantive elas sob as melhores condições, visando esse momento. Então, é uma etapa crucial desse processo. Então, eu tenho que me preparar para ela, previamente. Eu não posso simplesmente chegar lá de maneira mais assim, sem cuidados, e falar, hoje eu vou colher mel e pego a primeira coisa que eu acho ali, né, o formão, e vou lá começar a abrir as caixas para colher o mel. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter esse cuidado, essa noção prévia de preparar os utensílios, os equipamentos, a minha vestimenta, tudo que eu for usar para fazer a retirada desse mel, né? Então é uma etapa importante, muito esperada, né, dos meliponicultores, e tem que ter essa devida importância também, tá? Aqui eu deixei algumas imagens para a gente poder exemplificar algumas coisas que acontecem, né, normalmente, que a gente pode demonstrar o porquê que elas não são corretas ou incorretas, né? Então, assim, existem basicamente na meliponicultura, e ela é uma característica especial dela, essa capacidade de a gente poder coletar o mel diretamente no campo, obviamente com todos os cuidados, ou levar esse mel para ser coletado, extraído numa unidade de extração de beneficiamento, aquela popularmente chamada casa de mel, né? Então, do lado esquerdo são imagens que eu obtive, né, na internet, só com o intuito de trazer alguns exemplos e a gente poder debater algumas questões. Na imagem da esquerda acima, vocês veem uma pessoa, né, um foco na colmeia, com uma faca e uma colher. Aí alguém pode dizer, então o que está errado é o uso da faca e da colher. Não necessariamente. O que a gente tem que levar em consideração é que os utensílios, eles devem ser previamente higienizados, né? Todos eles, que vão entrar em contato direto com a colônia e com o mel. Então eu posso utilizar uma faca. A questão é que normalmente, e o ideal, e a gente sempre busca, o ideal é que tudo que eu vá usar para coletar o mel, para colher o mel, para executar essa etapa, deveria ser de exclusividade para isso, né? Então, eu posso eventualmente usar um utensílio que eu uso para outras atividades? Posso, mas eu vou ter que ter muito mais cuidado na sua higienização prévia, né? Então, a gente recomenda que o ideal seria que, mesmo que seja uma faca, mas que seja uma faca, um kit, né, que o meliponicultor tem para guardado, né, para executar essa questão da coleta do mel, né? Então, pode ser uma colher, pode ser a faca, mas o cuidado todo é na questão da higienização desses equipamentos, tá? Não é recomendável nenhum tipo de equipamento que tenha outras finalidades de uso, né? Porque isso pode levar a alguma contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, porque eu trouxe algo que não tinha ali no mel ou na colônia, tá? Na parte de baixo, né, na imagem da esquerda embaixo, tem uma melgueira, né, com os potes cheios de mel, e aí duas pessoas ali fazendo a sua manipulação, e uma com possivelmente um extrator, né, que você observa um canudo. E você vê no detalhe dessa pessoa que ela está com corrente, ela está com no pulso, ela está com anel, ela está com óculos, me desculpa, ela está com relógio. A outra pessoa em frente tem está usando uma vestimenta normal, ou seja, não houve nenhum cuidado em relação à vestimenta dessas pessoas, e talvez nem de uma higienização prévia de suas mãos para fazer executar essa etapa, tá? Então, é só para demonstrar que realmente, se a gente quer promover o desenvolvimento da meliponicultura e disponibilizar para o mercado, né, produtos de alta qualidade, a gente vai ter que alterar esses padrões de comportamento.
E do lado direito eu deixei 2 imagens que mostram os cuidados, né, em relação aos preceitos, os requisitos das boas práticas. Então, tem a ver com a indumentária dos manipuladores, com as vestimentas, né? O cuidado com o ambiente, o isolamento desse ambiente, principalmente se eu estou num ambiente do campo, no meliponário, um ambiente aberto, onde eu não tenho, vou ter dificuldade de controlar algumas situações, então eu tenho que promover o máximo de cuidado para que eventuais sujidades, né, que o vento não possa levar sujidades ou partículas que não estavam originalmente presentes no mel, tá? Então aqui fica claro uma diferença de comportamento entre uma prática sem a consideração dos preceitos das boas práticas e do lado direito todo esse cuidado que está sendo feito com essa manipulação, com essa etapa, tá? Do lado direito embaixo, né, no canto direito inferior, você tem pessoas, manipuladores, dentro de uma tenda, onde existe uma cobertura de material, né, de nylon, uma tela de nylon, que circunda toda essa tenda, evitando exatamente a entrada de possíveis animais, né, outros insetos, abelhas, e também fazendo a delimitação desse ambiente, né, com a utilização dessa tela, tá? Isso é algo que realmente era muito diferente, né, no contexto da coleta de mel, porque se tinha muito a noção da coleta de mel apenas na questão da apicultura, né, com abelhas africanizadas, abelhas com ferrão, e o que a gente não recomenda que se faça a coleta do mel diretamente no apiário, no campo, tá? Mas para a meliponicultura isso é possível, sim, principalmente se a gente utiliza um mecanismo de coleta, né, que é uma das formas de coletar o mel das abelhas sem ferrão, que é o método de sucção, onde a gente vai utilizar um sistema fechado, ou seja, existe a abertura dos potes, mas o mel extraído por sucção, ele entra no recipiente, num sistema fechado, sem ter contato com o meio ambiente, né? Então isso já promove uma grande vantagem no contexto da segurança de eventuais partículas ou sujidades que venham a entrar no mel. Então, eu não vou entrar aqui, obviamente, no detalhe desses métodos, porque não é o foco da palestra. Eu imagino que irão haver outras apresentações que vão detalhar melhor isso, tá? Aqui algumas outras imagens também, boa parte delas para demonstrar os cuidados que a gente tem que ter, né, em relação a essa etapa tão importante. Então vocês veem aqui 2 métodos sendo mostrados, ambos de sucção, mas um por um mecanismo manual, né, que é uma seringa, e o outro por um mecanismo, por um equipamento já mecanizado, né, que promove uma bomba de vácuo, que promove uma diferença de pressão, onde o mel vai ser extraído dos potes, tá? É óbvio que pode apresentar alguma vantagem ou desvantagem, mas isso vai depender muito da escala, né, de produção, né? Não dá para imaginar a gente ficar colhendo mel de seringa em grandes produções, ou também de espécies de abelhas onde os potes são muito pequenos, muito diminutos, né? E isso seria muito difícil, iria demandar um longo tempo para extrair todo esse mel, tá? E a gente estaria expondo, né, essa caixa por muito tempo, que não é recomendável. Basicamente aqui eu deixei essas imagens para mostrar, né, os manipuladores, mais uma vez com touca, com a máscara, com luva, né, alguns deles ainda sem a indumentária completa, né, que é a questão do jaleco, né, do avental,
mas já demonstram todo um cuidado, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para o aspecto do suporte, né? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tem dois equipamentos de sucção, né? Que foram colocados em um suporte ao lado da colônia, né? Isso demonstra um cuidado, porque eu não posso chegar, vou estar no campo, vou estar num ambiente não controlado, então eu não posso colocar equipamentos, utensílios diretamente no solo, né? Então eu vou ter que me organizar previamente, pensar, né, em que eu tenha uma área de suporte para todos os equipamentos e utensílios que eu vou utilizar. E essa área tem que ter também uma capacidade de ser higienizada. Então, quer ser uma mesinha de armar, né, uma mesa de ferro, mas que ela possa ser higienizada, onde eu vou realmente colocar todos os equipamentos e utensílios que eu vou utilizar nessa etapa, né? Então, aqui eu só deixei algumas considerações, né? Um positivo, né, para situações que estão ok, e um negativo na figura do canto do lado esquerdo inferior, onde a pessoa está sem a indumentária, está usando uma mesinha, né, de apoio, de manipulação, está usando o equipamento correto, que é um sistema fechado, mas ou ela ainda não se paramentou, né, não está devidamente vestida, mas eu só deixei aqui para demonstrar que não é uma situação que a gente possa recomendar, tá bom? Bom, na questão da próxima etapa, né? Então vamos pensar que eu coletei o mel da melhor maneira possível, eu fiz toda a minha higienização pessoal, eu fiz a higienização prévia dos meus utensílios, dos equipamentos, né? E aí eu tenho duas situações. Ou eu vou pegar essa melgueira e vou levar para um local, mesmo que seja próximo ao meliponário, que é o caso daquela tenda que vocês viram, né? Então isso é possível, eu faço a retirada das melgueiras, levo para esse local, para eu com calma, numa situação, né, mais tranquila, poder fazer a extração desse mel, tá? Mas como que eu vou levar isso? Então eu tenho que lembrar que eu vou estar transportando essa melgueira e aí eu tenho que estar acondicionando-a num recipiente para protegê-la, né, mesmo que seja muito próximo do local de criação. Então, a gente recomenda o uso de caixas plásticas, né, devidamente higienizadas, caixas plásticas que sejam exclusivas para essa finalidade, que sejam de material propício para o contato com o alimento. Então, existem tipos, né, de plásticos, de PVC, que são próprios para condicionamento de alimentos, então é esse tipo de material que eu tenho que utilizar, tá? Essas caixas devem ter tampas, então, para que isole, né, esse ambiente, e aí eu vou fazer o transporte com segurança dessa melgueira, tá? Quer seja da melgueira, quer seja do mel que foi coletado já diretamente ali no meliponário. Então, eu deixei aqui alguns exemplos, né, de caixas plásticas. Os baldes, isso é uma etapa posterior, né? Então, uma vez que eu coletei, vamos supor que eu estou, né, usando como exemplo o sugador, tá? Eu coletei esse mel, ele tem uma capacidade de armazenamento, depois eu vou ter que esvaziar esse conteúdo, né, do reservatório dele, e aí eu vou colocar num outro recipiente, por isso que eu deixei aqui a imagem dos baldes plásticos, que são os materiais que a gente recomenda, né, que são de baixo custo, que são aptos a serem usados no campo, né, e promove uma segurança considerável no transporte desse mel, enquanto matéria-prima, tá bom? Até que ele vá ser levado para um outro local para continuar as suas etapas de beneficiamento, tá bom? No caso do mel das abelhas sem ferrão, a gente também tem que tomar um grande cuidado na questão da manutenção das suas características originais. Então, para
quando a pessoa tem a intenção de vender o mel in natura, ou seja, o mel que não vai sofrer nenhum tipo de processamento, é fundamental que ela mantenha esse mel em baixas temperaturas, né, para evitar disparar um processo de proliferação de micro-organismos naturalmente presentes no mel. Então, desde daquele momento, esse mel, uma vez extraído, ele é acondicionado em embalagens próprias para isso, né? Não pode pegar embalagens de outros alimentos, por exemplo, que podem deixar odores, né? Que vão levar algum tipo de contaminação cruzada. Então, por exemplo, você pegar um balde de azeitona ou de outro produto que vai ter um cheiro específico daquele outro produto. Então, você tem que ter vasilhames, embalagens específicas para o mel, e aí essas embalagens já são mantidas em caixas térmicas, né? Desde o campo, durante todo o seu transporte, né? Isso realmente para ter o cuidado da manutenção da característica original desse produto, tá bom? Se ele depois vai passar por algum outro tipo de processamento, quer seja de maturação, ou de pasteurização, ou mesmo de desidratação, mesmo assim a gente recomenda que ele seja mantido em baixas temperaturas, ou pelo menos em um ambiente de isolamento térmico, né? Como essas caixas promovem isso, para que não haja alteração das suas características originais, tá? Durante essa fase de transporte. No transporte, a gente vai ter que ter cuidado também com esse mel, mesmo que a gente tomou todo o cuidado, ele foi envasado, né, em vasilhames apropriados, foi coletado, está dentro de utensílios, né, tampados, quer seja de caixas plásticas, quer seja de caixas térmicas, mas eu não posso expor esse produto, por exemplo, a condições ambientais inadequadas, como, por exemplo, a insolação direta, deixar essa caixa plástica por muito tempo no sol, né, o que vai fazer com que se eleve a temperatura, né, e se promova uma condição inadequada de acondicionamento desse mel, tá? Eu não vou poder deixar em locais ou transportar esse produto junto com outros produtos, né, outros produtos químicos, sacarias, qualquer outra coisa que possa vir a gerar um risco de contaminação cruzada, né? O ambiente de transporte, mesmo ele estando acondicionado dentro de caixas plásticas, tem que ser previamente higienizado, tá? Mesmo que seja numa caçamba de uma caminhonete, o ideal é que se use lonas limpas, específicas para esse uso, que possam, inclusive, fazer mais um revestimento, né, de isolamento desse produto. Então, assim, todo cuidado é pouco para a gente realmente manter as características originais e a qualidade desse mel que estava lá na colônia sendo mantida pelas abelhas. Aí, no momento que a gente tira esse mel, passa a ser a responsabilidade nossa ter esse cuidado e essa manutenção da qualidade. Tá? Bom, pensando que ele pode ter duas situações, né? Ou ser coletado lá no campo, com todos os cuidados que a gente comentou, né? De ter um isolamento da área, ter um cuidado com a manipulação dele no campo, mas ele também pode ser levado para ser extraído dentro de uma unidade de extração, mas todo o restante das etapas, né, até que ele esteja apto a estar nos ambientes de consumo, né, vão ser feitos numa unidade de extração ou uma unidade de beneficiamento, tá? Que a gente chama de Casa do Mel, né, de forma popular, mas isso não quer dizer que a Casa do Mel só possa beneficiar mel, ela pode beneficiar outros produtos, desde que esses procedimentos estejam todos relatados e seja registrado que nesse ambiente também haverá o processamento, o beneficiamento de outros produtos, tá? Aqui eu deixei algumas imagens só ilustrativas, mas a imagem de cima é para realmente mostrar que existe, né? Nós temos sim a capacidade de promover
unidades de beneficiamento, unidades de extração móveis, né? Isso foi um grande avanço que houve, tanto para a apicultura como para a meliponicultura, quando a gente conseguiu inserir, né, essa demanda dentro da revisão do RISPOA, que é o RISPOA atual, e lá está devidamente identificado que existe sim essa possibilidade de termos unidades de extração e beneficiamento móveis. Tá? Bom, e aí vamos imaginar que esse produto, essa matéria-prima, chegou a essa unidade, e aí nós vamos ter que começar a ter outros olhares, né, e trazer outras considerações para termos todo o cuidado na manutenção e manipulação desse produto. Então, a gente vai ter que considerar o que a gente chama de boas práticas de fabricação, né, que também, assim como eram aquelas boas práticas agropecuárias que são feitas no campo, né, essas medidas são feitas nesses ambientes onde o produto vai ser manipulado. Então, são medidas que visam, né, estabelecer os requisitos essenciais, né, de higiene, tanto na elaboração, manipulação desses alimentos, mas também de descrevê-los, né? Não basta só a gente executá-los, a gente tem que ter isso descrito, devidamente descrito, para que qualquer pessoa que, após um treinamento, né, de boas práticas, possa ter acesso a esse tipo de informação, a esses procedimentos, a essas medidas, para que todos possam executá-la de forma padronizada. Eu não posso, uma pessoa chega, vai higienizar um equipamento de uma forma, o outro faz de outra, o outro usa um produto, o outro usa outro produto. Tudo tem que estar sendo descrito para que todos saibam exatamente o que tem que ser feito e da forma como tem que ser feito, né? Então, eu deixei algumas imagens que mostram o que a gente chama de manual de boas práticas, um caderno de boas práticas, que toda a unidade de extração e beneficiamento vai ter que ter a sua, né? Devidamente disponível, né, para que todos os usuários tenham acesso a ela, como também os agentes fiscalizadores. Tá? E no que consiste essa questão desse caderno, desse manual? Né? Na realidade, o que a gente tem são requisitos, recomendações, medidas, né, sobre higiene, mas que elas têm que ter um procedimento, elas têm que ter uma forma de serem executadas. Então, não basta eu dizer para os manipuladores que eles têm que ter uma correta higienização de suas mãos, tá? Antes de adentrar, né, antes de dar início à manipulação do produto. Eu tenho que ter um procedimento. Como que eu vou lavar, como que eu vou higienizar essas mãos, né? Não basta dizer que eu tenho que fazer a higienização do ambiente, lavar os equipamentos, higienizar os equipamentos. Eu tenho que ter esse procedimento descrito, tá? E isso que a gente chama de uma sigla, que são os PPs-HOs, que são os procedimentos padrões de higiene operacional, tá? Que vão realmente descrever cada etapa, né, desse processo, e vão estar levando em consideração basicamente três situações. A questão dos perigos físicos, né, materiais, que podem levar a algum tipo de contaminação e de risco nesse processo de manipulação do produto, os perigos biológicos, que tem a ver com os micro-organismos, né, contaminações que podem haver de forma biológica, e os perigos químicos, né, substâncias químicas que também podem, sem o devido cuidado, trazer um tipo de contaminação para o produto, tá? Então, são os três aspectos que a gente leva em consideração quando a gente está dentro de uma unidade de beneficiamento de alimentos, que é independente do produto, né? Dentro desse rol, né, de cuidados, todos esses procedimentos padrões, né, eles vão levar em consideração
a potabilidade da água, ou seja, a água que vai ser utilizada nessa estrutura, que vai ser usada para a higienização dos equipamentos, dos próprios manipuladores, ela tem que ter uma qualidade, né? Ela não pode ser uma água de sem qualidade, porque isso pode levar à contaminação, né? A gente vai ter que tomar cuidado com a higienização de todas as superfícies, né, de contato que o produto vai ter, né? Então, todos os equipamentos, todas as superfícies onde o produto, de forma direta ou indireta, vai ter contato, né? Nós vamos ter que ter bastante cuidado com a questão das contaminações cruzadas, né? Isso é um aspecto que é levado em consideração quando do projeto arquitetônico, né, dessa unidade de beneficiamento. Então, eu não posso ficar e também do procedimento operacional, né? Eu não posso ficar levando um produto para um lugar que não tem os devidos cuidados que o outro teve, porque tudo isso pode levar à contaminação, né? A questão, obviamente, da higiene pessoal de todos os manipuladores, a identificação, né, correta e o local de estocagem de todos os produtos que a gente utiliza, inclusive dos produtos que a gente vai utilizar para a higienização desses ambientes, desses equipamentos, né? A saúde dos operadores, dos manipuladores, né? Não é recomendável que a gente esteja sem condições adequadas, né, de saúde para efetuar esse trabalho, e também o controle integrado de pragas, né, todos os cuidados que a gente vai ter que ter nesse ambiente para que não hajam organismos, né, animais que possam levar à contaminação desse ambiente e também do produto, tá? Então, aqui, o primeiro ponto seria a questão da higiene pessoal, então a higiene corporal, né, a questão das vestimentas, tá? E as práticas não sanitárias que a gente coloca, né? Então, aqui a gente deixou, né, esse desenho, essa ilustração, né, de um manipulador devidamente paramentado, né, com as vestimentas corretas, e dizer, né, todos os cuidados aqui descritos devem ser observados pelos funcionários, administradores e visitantes. Quem já teve a oportunidade de visitar uma unidade de beneficiamento de produtos das abelhas, sabe que você não entra nas áreas de manipulação sem estar devidamente higienizado e paramentado, né? E aqui eu vou discorrer um pouco sobre cada um desses aspectos, tá? Na questão da higiene corporal, é aquilo que eu comentei antes, né? Não basta dizer que você tem que ter a higienização das mãos, você tem que mostrar como que é feito isso, né? Então, normalmente, nas áreas, né, que a gente chama de barreira sanitária, as áreas onde eu vou fazer a higienização das mãos, antes de entrar nas áreas de manipulação, existem cartazes, né, como esse que eu deixei aqui, demonstrando a forma correta de a gente higienizar as mãos, né? Também com os equipamentos e utensílios adequados, né? Torneira de acionamento automático, o detergente tem que ser líquido, neutro, não pode ter odores, né? Na hora de secagem das mãos, eu só posso usar papéis descartáveis, papéis toalha descartável, então não adianta colocar aquela toalhinha bonita, bordada, com as abelhinhas, que isso pode ser ok, né, para sua residência, mas é incorreto para a área de manipulação, tá? A gente está sabendo bem agora como lavar as mãos depois dessa questão da pandemia. A questão das vestimentas, né, e aqui eu deixei algumas situações para demonstrar uma situação correta, né, e um uso, alguns aspectos que é muito comum que aconteçam, mas que não são recomendáveis, né. Então, do lado direito aqui eu tenho um manipulador com o jaleco, né, com a máscara e com a touca e com a luva, todos eles de material descartável, tá?
que é o ideal que se utilize. Materiais descartáveis são de baixo custo, quando você compra em grandes quantidades, e são realmente aqueles mais recomendáveis para manipulação, tá? Do lado esquerdo, alguns operadores ou manipuladores em situações diferentes daquela que a gente tem que ter em relação aos produtos das abelhas. Do lado esquerdo embaixo, né, manipuladores, né, numa situação de talvez de aula de panificação, mas com indumentárias que não são as que a gente realmente recomenda na questão dos produtos das abelhas, né? Então, aventais que não são os mais adequados, né? A questão da presença de óculos pendurados, né? A pessoa que está com a touca, que está ali manipulando a massa, com uma touca que é usada, né, para a questão de alimentos, mas para outras finalidades, né? E lá em cima, do lado esquerdo, também manipuladores com touca, com jalecos, mas jalecos que não são os recomendáveis, jalecos que são usados às vezes para laboratório, para outras situações, porque eles apresentam, eu deixei em destaque ali as setas, né, botões na parte frontal, então esse botão pode estar frouxo, eventualmente pode cair, né, e levar a algum tipo de contaminação física, né. A questão de bolsos, né, presentes na parte frontal do jaleco também, não é recomendável que tenha nenhum bolso, tá, para que não haja realmente não se cria uma situação de eventual risco de contaminar algum produto que não é externo ao produto que a gente esteja manipulando, tá bom? Então aqui é só para demonstrar que nem sempre o fato de a pessoa usar um jaleco, né, ou uma touca, são os jalecos, os aventais corretos para esse tipo de situação, tá bom? A questão aqui das práticas não sanitárias, né? Então, isso pode parecer brincadeira, estranho, mas é muito comum, infelizmente, né? Para manipuladores que não têm um treinamento adequado, ocorre isso. Então, a pessoa, primeiro, se ela está espirrando, ela teve uma tosse, se ela está sem máscara, ela vai levar essas partículas para o ambiente, para o produto. E se ela está espirrando, tossindo, é porque ela também já está numa condição física não adequada para estar executando essa atividade, que é aquela questão que a gente comentou sobre a saúde dos manipuladores, né? Então, pessoas que estão resfriadas, que estão com gripe, não podem executar esse tipo de tarefa, né? E outras práticas não sanitárias, né? Como fumar, como, enfim, né? Não ter um comportamento higiênico de acordo com a responsabilidade que a gente tem que ter em relação à manipulação desse produto, tá bom? Depois a gente vai olhar para a questão da higienização, né? A higienização dos ambientes e dos equipamentos, tá? Eu só vou voltar aqui à questão que provavelmente alguém já ficou na dúvida, a questão do uso das luvas, né? É muito comum a gente observar as pessoas dizendo que o uso de luva é obrigatório. Ele não é obrigatório, porque se você fez uma higienização correta das mãos, você está com as unhas cortadas, você não tem anel, você não está com as unhas pintadas, ou seja, são todos requisitos que a gente leva em consideração nesse manual de pós-práticas, né, das condições de higiene corporal, não é uma obrigatoriedade o uso da luva, tá? E também tem a questão de que tipo de luva é essa, né? Aquelas luvas de material de látex, né, que muitas vezes se usa para outras situações. Não sei se vocês já utilizaram e percebem que a luva leva você a transpirar, né? Sua mão começa a suar muito. E esse suor, ele pode vir sim a escorrer, pode vir a ser um agente de contaminação cruzada, tá? Desde que você não tomou os devidos cuidados.
Outra situação é uma luva que não é a luva recomendável para a utilização de manipulação de alimentos, que é aquela luva que tem um pó, né, interno para facilitar o seu uso, né? Esse pó também pode vir a contaminar o produto, então não são materiais recomendados, tá? A luva também no campo, vocês lembram de terem, quem prestou atenção viu alguns manipuladores com luva, tem que ter muito cuidado, porque a gente está no campo, a gente está manipulando utensílios de corte, abrindo colônias, abrindo colmeias, essa luva pode vir a rasgar, né? Porque ela é frágil, de material frágil, delicado. Então, pequenos pedaços dessa luva podem serem levados a locais onde eles não estavam. É óbvio que nas etapas de beneficiamento você tem como fazer a retirada desse tipo de fragmento, mas é algo que a gente tem que sempre levar em consideração, que podem haver acidentes. Então, desde que você esteja com as mãos devidamente higienizadas, com as unhas cortadas, né, sem esmalte, sem anéis, sem correntes, você pode sim manipular esses alimentos, né, o mel, sem a utilização de luva, tá? Bom, na questão dos ambientes, né, e dos equipamentos, aqui eu deixei algumas imagens, né, de equipamentos e utensílios que a gente vai utilizar no beneficiamento do mel, né, mesas de manipulação de alimentos, onde uma bancada, onde eu vou levar a melgueira, onde eu vou colocar o extrator, onde eu vou colocar as embalagens, né, as peneiras que vão ser utilizadas para retirada, né, exatamente desses fragmentos, dessas sujidades de maior tamanho. Tá? O próprio equipamento de extração, ele tem que ter muito cuidado na sua higienização após o uso, porque a gente está trabalhando com um produto com alta concentração de açúcar, e esse açúcar, se ele fica impregnado em áreas onde de difícil limpeza, ele pode levar à proliferação de micro-organismos, né? Então, depois isso pode levar a uma contaminação cruzada. Então, o equipamento tem que ser previamente higienizado, né? Essas mangueiras têm que ser trocadas periodicamente na recomendação do fabricante, mas mesmo assim você tem capacidade de higienizar, você usa substâncias, né, sanitizantes ou sanificantes, que a gente vai mostrar, para fazer a higienização desses equipamentos, tá bom? E aqui também, né, uma outra imagem com os decantadores, né, mesas de manipulação, prateleiras, né, apoios isso aqui é um óculo, tá? Todos esses locais vão ser previamente higienizados. Então, a primeira etapa de um processo de higienização é a lavagem, tá? Então, ela é feita com aquela água que tem uma qualidade compatível para essa situação, e aí a gente usa sempre detergentes neutros, nunca com odores, né, para fazer essa primeira retirada das sujidades, né, das partículas de poeira, né, que estão aderidas às superfícies, tá bom? De todos os equipamentos, de todas as superfícies que vão ter contato direto ou indireto com o mel, tá? Depois, a outra etapa, e é fundamental essa etapa, é a etapa de sanificação ou sanitização, tá? Os dois termos estão corretos, que ela deve ser feita imediatamente antes do uso do equipamento. Então não adianta nada eu lavo todo o ambiente, os equipamentos num dia, mas eu só vou extrair o mel no dia seguinte, tá? E aí eu faço a sanificação. Não adianta, eu tenho que fazer a sanificação imediatamente antes do uso, ou seja, quer dizer, eu faço a sanitização e aí que eu vou usar o equipamento, tá bom? Então, o uso de detergentes, como estava na lavagem, ela promove a limpeza das superfícies, né? Que vai retirar essas sujidades, esses resíduos. Mas ela não é suficiente
para a eliminação dos micro-organismos, né? Então, esse é o motivo, né? Esse é o motivo dessa etapa de higienização, que é a sanificação, né? Ela eliminar essa presença de micro-organismos, tá bom? E é muito importante que se frise que, mesmo que se faça uma boa sanificação, ela não corrige falhas, né, oriundas das etapas anteriores. Se você fez uma lavagem deficiente, se os equipamentos, as áreas, né, as superfícies ficaram ainda com sujeira, com sujidade, não é na sanitização que você vai resolver essa situação, tá? Bom, então, como que eu faço essa sanitização, né? Ou como eu faço essa sanificação? Eu vou já usar agentes sanificantes, tá? A gente tem basicamente duas classes de agentes, são os agentes físicos, onde eu posso usar o calor, todos sabem que, né, que o calor é uma forma de sanitização, né, de higienização, né, de superfícies, né. E eu também tenho a luz ultravioleta, que também, para algumas situações, para alguns processos, ela é bastante eficiente. No nosso caso, são situações que a gente não utiliza, que basicamente utilizados são os agentes químicos, tá? Ou compostos clorados, que é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, tá bom? Ou mesmo, né, que vocês, normalmente a gente tem, né, que seria o hipoclorito de sódio, né, você vai ter aqueles produtos caseiros, né, de higiene, onde você utiliza uma pequena parte dele num volume de água para ter essa função, ou compostos iodados, né, com uma solução alcoólica 10%, tá? Normalmente, o que é mais acessível para todos são os compostos clorados, tá? Importante a gente frisar que não se devem usar, mesmo que alguns produtos tenham sejam considerados bactericidas, né, tenham uma ação bactericida, mas muitos deles têm odores muito fortes. Então, eu já presenciei situações em que a pessoa procurou ter esse cuidado para fazer a sanitização, mas usou substâncias inadequadas. Então, tudo aquilo, o ambiente todo ficou com aquele cheiro daquela substância, e isso depois vai ser levado para o mel, né, que tem essa capacidade de absorção de odores do ambiente, tá bom? Bom, para a gente fazer só um resumo de tudo isso, então, assim, se eu for fazer por etapas, né, eu tenho lá no meliponário a colmeia, eu posso ou fazer a retirada da melgueira e levá-la para um local, quer seja no campo devidamente controlado e preparado para essa finalidade, ou para uma unidade de extração e beneficiamento, ou eu fazer a coleta diretamente ali na própria colônia, tá? Então, eu vou ter essa coleta do mel, de acordo com o método escolhido. Aqui eu citei o método de sucção, que a gente entende que seja um dos mais eficientes para essa etapa, né, para essa finalidade. Eu vou ter o acondicionamento desse mel que foi extraído, tá, enquanto matéria-prima, devidamente, tanto se a melgueira vai ser levada para o local, eu tenho que acondicionar a melgueira. Se eu extrair o mel no próprio reservatório do aparelho, depois ele vai ter que ser acondicionado numa outra embalagem, né, para ser transportado devidamente, aí todos os cuidados que a gente comentou no transporte. A questão da descarga, então se eu transportei o produto, eu vou descarregá-lo em algum local, então também tem que ter cuidado, né, nessa etapa. Depois a questão da filtragem, então uma etapa onde a gente realmente consegue tirar as sujidades, né, as partículas de maior tamanho, tá, que é a filtração do mel, tá bom? E aí a gente utiliza peneiras próprias para isso, né, de aço inox, próprias para o mel. E depois eu vou ter as etapas seguintes, a etapa de decantação, né, fundamental que o mel passe por um período de descanso num equipamento específico para essa finalidade, que são os decantadores, onde o mel, ao descansar,
eventuais partículas que passaram pelo processo de filtragem, ainda estão presentes no mel, por uma diferença de pressão, elas se separam, elas começam a subir nessa coluna do equipamento e vão ficar na parte superior, né? Por isso que todo decantador tem a sua abertura na parte inferior, tá? Que é a especificidade do equipamento. Uma vez ele decantado, por um período, isso vai variar muito do tamanho desse volume, né, do tamanho do equipamento, das condições ambientais de temperatura, se está muito frio, se está muito calor, mas no mínimo 48 horas até 72 horas, esse mel tem que estar descansando, e aí depois ele está apto a ser envasado nas embalagens, quer seja a granel, que podem ser levadas para um outro local para passar por outras etapas de processamento, quer seja embalagens fracionadas, né, para o consumo direto. E isso é importante dizer que na nossa condição de regulamentação, uma unidade para que você tenha o invase numa embalagem final de consumidor, esse local ele passa a ser considerado uma unidade de beneficiamento, de processamento, quase um entreposto, independente do tamanho dele. Tá? Ele pode ser um local bem pequeno, mas como ele está fazendo invase já numa embalagem final, né, para o consumidor, ele passa a ser considerado com essa característica de entreposto. Tá? Então, depois vem a etapa de rotulagem, a armazenagem desse produto. Então, se o mel vai ser um mel in natura, ele vai ser armazenado sob baixa temperatura, em geladeira, tá? Se ele vai ser maturado, ele vai passar pelas a etapa de maturação dentro das embalagens apropriadas para isso, né? Bom, aí a armazenagem a granel, né? Porque naquele caso de que esse mel vai ser envasado em outro local, né? A sua distribuição, né? Que também tem cuidados nela, e a exposição final e o local dessa ocorrência, tá bom? Porque também a gente tem que tomar cuidado. Tivemos todo o cuidado durante todas essas etapas e agora, na hora de expor o produto, ele fica na frente do estabelecimento, tomando sol direto ali, e isso está alterando as características originais do produto, né? Um exemplo, né? Então, o que a gente deseja, depois de todos esses cuidados, de todas essas situações que a gente comentou aqui de maneira óbvia, não com tantos detalhes, porque o tempo não permite, isso precisaria, o que a gente falou, a gente faz em cursos, né, um treinamento de pós-práticas, né, de uma forma bem resumida, mas o que a gente deseja é isso, chegar nesse tipo de situação, trazendo para o consumidor essa preciosidade, né, esse produto especial que é o mel das abelhas sem ferrão, um produto que para os nossos povos irmãos hoje em dia é considerado um produto sagrado, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de todo cuidado com esse produto para que realmente a gente fortaleça a nossa atividade, fortaleça o nosso mercado, é um mercado demandante, mas que precisa ter cuidado com a qualidade, né? Ainda é um produto muito desconhecido do público em geral, então a gente precisa, o produtor, o meliponicultor, que resolver, né, que decidir criar as abelhas para a produção de mel ou para outro produto alimentício, tem que ter essa responsabilidade, tá bom? Em promover essa maravilha que são os mel das abelhas sem ferrão. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite e foi uma satisfação poder participar desse evento que objetiva, né, contribuir com o fortalecimento, até um histórico aí dentro do Estado que é também uma referência na meliponicultura. Então, foi uma satisfação poder participar com vocês e estar trocando essas informações aqui, tá bom? Muito obrigado e um bom evento para todos.